nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de terça-feira, dia 2 de agosto. Esse mês é dedicado às vocações. Dentro do mês de agosto nós teremos a Semana Nacional da Família. Então é um mês para interceder pela vocação ao matrimônio e também pela vocação sacerdotal, religiosa. Irmãos e irmãs, o Evangelho está falando do chamado que Deus faz a cada um de nós. Ele deixa os discípulos na barca para fazerem uma travessia. Assim o Senhor nos convida sempre a uma missão, a abrir e fechar ciclos, a atravessar caminhos, levando o Evangelho do Reino. Irmãos e irmãs, a mensagem do Evangelho nesta terça-feira descreve a difícil caminhada, a difícil travessia deste mar da Galileia em um barco frágil, uma caminhada difícil e cansativa, como é a caminhada da igreja, do navegar na igreja ao longo dos séculos. Esse barco frágil, ele é balançado pelo vento contrário. E Jesus está mostrando aos discípulos como eles devem instaurar o reino de Deus sobre a terra. Jesus deixa eles irem sozinhos, mostrando que vai chegar o momento em que eles vão caminhar sendo a presença de Cristo no mundo. E esse reino de Deus, que todos nós somos chamados a edificar, a construir, ele é realizado com atitudes a favor de Cristo. No entanto, haverá atitudes contra Cristo, contra a igreja. Esse vento contrário que balança o frágil barco dos discípulos representa a perseguição, sobretudo no início do cristianismo,
mas representa também as nossas situações de perigo, as nossas situações adversas, as perseguições que nós iremos sofrer. Queridos irmãos e irmãs, nesta travessia, os discípulos estão fazendo ali, a pedido de Jesus, chega um momento em que eles avistam Cristo, avistam de modo imperfeito, pensam que é um fantasma. Significa, irmãos e irmãs, que na hora da perseguição, na hora da dor, nem sempre nós vemos nitidamente a Jesus. Jesus diz: não tenhas medo, sou eu. E Pedro diz: és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E ele vai ao encontro de Jesus. Chega a afundar e Jesus reprova homens fracos na fé. Então, todo o Evangelho mostra que os discípulos precisam ter fé para trazer o reino de Deus a nós. Todo o Evangelho de hoje é um pedido para que todos nós possamos ter uma fé segura, uma fé inabalável em Jesus. Vamos pedir a graça de enxergar Jesus nitidamente, também na hora da provação. A mensagem de Jesus para mim e para você na manhã de terça-feira é: não tenhais medo. Coragem, eu estou contigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.